Boa noite, minhas irmãs. Mais uma reunião da nossa MCM. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Vamos dar abertura à nossa reunião cantando o hino de número 119 do nosso cantor cristão, Fidelidade. Cantemos, minhas irmãs. Por meu delitos expiou Jesus, a vida é luz. Ele o castigo meu levou na ensanguentada cruz. Oh, faz-me forte em confessar a ti, Jesus Senhor. Oh, faz-me pronta a confiar em teu excelso amor. Eu hei de ter tão fraca voz que trema ao confessar a quem com morte tão atroz minha alma quis salvar. Oh, faz-me forte em confessar a ti, Jesus Senhor. Oh, faz-me pronto a confiar em teu excelso amor. Pois eu desejo aqui cantar tão grande Salvador. E quando for no céu morar, louvá-lo-ei melhor. Oh, faz-me forte em confessar a ti, Jesus Senhor. Oh, faz-me pronto a confiar em teu excelso amor. Amém. Ainda vamos ler a palavra do nosso Deus no Salmo de número 100. Salmo de número 100. Devemos celebrar aquele que se deu por nós na cruz. É nossa tarefa agora e sempre. Leiamos, minhas irmãs, Salmo de número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreiro. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Que Deus abençoe essa palavra lida e que nós cada dia mais possamos estar celebrando ao nosso Deus. Vamos orar. Logo após a oração, seremos ministrados com um grupo perfeito louvor, com uma das suas coreografias. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, por ter dado o seu único filho para morrer na cruz por amor à humanidade, por amor a mim, por amor de cada uma de nós. Senhor, obrigado, Senhor. Senhor, que nós possamos reconhecer o sacrifício que Jesus esteve ali na cruz por cada uma de nós. Possamos reconhecer e cada dia mais estamos celebrando, porque o Senhor morreu, mas ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Senhor, quero pedir nesse momento pela nossa irmã Regina Célia, quando estará falando para nós. Usa a tua serva, que ela possa ser boca do Senhor. Nos usa cada dia mais para fazermos a tua vontade. Meu Deus, nesse momento, Senhor, de dificuldade, de tribulações, às vezes de medo, possamos estar com nossa fé firmada no Senhor. Senhor, ameniza todo o sofrimento, consola as famílias lutadas, aqueles que estão infectados, Senhor, tem misericórdia. E nos cubra, Senhor, com o teu manto santo, Senhor. Proteja, Senhor, o nosso Brasil, o mundo, Senhor, nessa pandemia. Obrigado por tudo feito em nossas vidas. Obrigado pela nossa igreja, Senhor, que se reúne para propagar o teu santo evangelho. Sabemos que nós somos a igreja e nós não devemos deixar de nos reunir, de orar,
de ler tua palavra, de buscar cada dia mais, mesmo cada um em suas casas. Obrigado por tudo. Fala através da tua serva. Em nome de Jesus. Amém. Mesmo que o barco esteja
Boa noite, queridas irmãs. Muito bom estar aqui junto com vocês, mesmo que de longe, mas estamos próximas uma das outras, próximas em oração, em pensamento. Eu estou aqui, irmãs, para estar trazendo essa lição do mês de abril, quando tem como título celebrar aquele que se deu por nós na cruz. É nossa tarefa, é nossa obrigação agora. Nós vamos estar descrevendo, né, sobre aquilo que Deus fez com o seu povo lá no Egito, quando libertou da escravidão ali de Faraó, né, e que deu a libertação ao seu povo de maneira maravilhosa. Né? E essa celebração, aquele que se deu por nós na cruz, é nossa tarefa agora, é nossa tarefa hoje, né? E o autor dessa lição que traz para nós é o pastor da primeira igreja batista em Jardim Marileia, lá em Rio das Ostras, né? É o pastor que preside ali aquela igreja ali, a primeira igreja batista ali, né? E muito importante é essa lição. Eu, quando vi esse tema, eu fiquei tão feliz, porque celebrar a Cristo é algo que deve estar no nosso coração. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Né? Foi Ele quem nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Né? Está lá em Salmos 100, de 1 a 3. Celebrai com júbilo ao Senhor. E ele destaca aqui, lá em Êxodo, capítulo 12, eu gostaria que as irmãs estivessem aí com as suas revistas abertas e também com a Bíblia aberta, para a gente estar conferindo alguns textos da palavra de Deus, né, que fala, né, dessa alegria de celebrar a libertação. Assim como aquele povo, ele deveria, né, ter esse dia como memorial para estar fazendo festa ao Senhor, né, pela libertação. E ele traz aqui em Êxodo, capítulo 12, versículo 14, quando ele diz assim: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Ou seja, vocês vão sempre, para sempre, festejar esse grande feito de Deus. Qual foi esse grande feito de Deus ali com o seu povo? Né? Qual foi? Foi quando, na instituição da Páscoa, né? A instituição da Páscoa se deu com essa libertação, né? O povo de Deus estava ali no Egito escravizado. O povo de Deus estava ali no Egito sofrendo muito, muito mesmo. E o clamor do povo de Deus chegou até Deus. E como o Faraó não deixava o povo de Deus ir, não libertava o povo de Deus, então Deus, na última praga, que foi a 10ª praga, Deus diz que vai, né, exterminar com os primogênitos ali do Egito. Mas ele pede, ele manda, ele convoca o seu povo para que cada família mate um cordeiro, e com o sangue do cordeiro deveria colocar nos umbrais da porta a marca do sangue do cordeiro ali, para que quando o anjo da morte passasse por aquela casa, poupasse aquela casa, poupasse os primogênitos daquela casa da morte. E assim Deus fez, porque Deus cumpre as suas promessas. E assim o povo de Deus obedeceu, preparou, né? A família que fosse pequena deveria preparar um cordeiro para dividir com outra família. E durante ali, né, e sentar à mesa para comer daquele cordeiro, mas o seu sangue
seria aspergido nas portas, nos umbrais das portas das casas do povo de Deus, para que Deus pudesse poupar a vida dos primogênitos. Ah, irmãos, irmãs, que maravilha que Deus fez ali. Deus disse que passaria por cima. Páscoa significa passar por cima. E Deus, o anjo da morte, passou por cima daquelas casas. E aquelas casas onde tinha a marca do sangue dos cordeiros, ali era poupada a vida dos seus primogênitos. E a celebração nossa hoje, com a libertação que temos em Cristo Jesus, né? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo o pecado. Então, quando o autor aqui ele fala celebrar aquele que se deu por nós na cruz, é nossa tarefa agora. Porque hoje a celebração da Páscoa se dá com a morte de Cristo, quando ele ali derramou seu sangue na cruz, para que pudéssemos ser salvos da morte espiritual. Somos salvos da morte espiritual, né? Então, nós aprendemos que, inicialmente, que celebrar a Cristo é tarefa solene e deve ser por nós praticada com prontidão. Você tem celebrado a Cristo, né, com prontidão? Você tem se preparado para a volta de Jesus? Nós precisamos nos preparar para a volta de Jesus, porque Ele voltará. Nossa prontidão, por outro lado, evidencia que somos povo de Deus. Nós somos povo de Deus. O Senhor, Ele faz distinção, Ele faz separação entre o seu povo e o povo pagão. E a primeira vez, né, que isso aconteceu lá no Egito foi naquelas pragas do piolho, mas a praga que nós queremos falar aqui hoje é a 10ª praga, a praga da morte dos primogênitos. E quando Deus poupou o seu povo da morte dos seus primogênitos. E Cristo hoje significa, né? Ele significa essa celebração que nós devemos fazer, né? Por aquele que deu por nós na cruz a sua vida, né? E também devemos celebrar a Cristo. É nossa tarefa solene que deve ser por nós praticada com preparação. Nós não podemos viver uma vida de qualquer maneira. E a palavra de Deus é a nossa bússola, é a nossa direção de como vivemos. Devemos estar preparados, nos preparando para a volta do Senhor Jesus, né? A palavra de Deus diz que Ele virá como ladrão da noite, né? Assim como lá no Egito foi meia-noite, o momento em que o anjo passou ali, né, o anjo da morte, Jesus também ele virá como ladrão da noite, ou seja, ele vem no momento quando a gente não está esperando. Por isso nós devemos estar preparados. O Deus de Israel vai livrar seu povo e dar orientações que devem ser seguidas. As instruções para escapar do juízo da morte dos primogênitos envolvem o sacrifício vicário de um cordeiro cujo sangue estava aspergido nos umbrais das casas, né? E a preparação adequada deve ser a importância do evento, né? Era um evento que iria marcar o povo de Deus. Era um evento que deveria ser celebrado por estatuto perpétuo. Os pais passariam para os filhos. Interessante que eu me lembro que quando eu era criança, embora tenha sido criada num lar não cristão, eu ouvia sempre falar, Jesus morreu na cruz para nos salvar. E eu ficava sem entender o que significaria aquilo, né? Mas aquilo ficou no meu coração. Jesus morreu na cruz para nos salvar. E eu ficava, salvar de quê? Né? O que significa isso? Isso ficava lá no meu coração de criança, né? Fui criado não num lar cristão, mas essa frase eu já conhecia, né? Eu já ouvi
né, ouvia falar, né, que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Né? Jesus é o Cordeiro de Deus. Esse Cordeiro que deve ser celebrado com alegria. Como diz no Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor. Você tem celebrado, irmãs? Eu sei que estamos vivendo momentos difíceis, mas devemos celebrar ao Senhor sempre. Celebrar a Cristo é tarefa solene e deve ser por nós praticada com convicção. Você tem convicção daquilo que você crê? Em quem você crê? Convicção por saber que temos para onde olhar. Cristo é autor e consumador da nossa fé. O nosso olhar está em Cristo. O nosso olhar está em Cristo. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Né? Sua morte deve ser reiterada, trazida à memória. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 25, ele vai dizer, né, 1 Coríntios 11, 25, vai dizer assim: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Hoje, agora, nós temos um novo testamento, uma nova aliança de Jesus conosco, né? E que deve ser feito, né? Esse memorial da ceia do Senhor, em memória ao sacrifício dele, o Novo Testamento no meu sangue, né? No meu sangue. E fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, né? Por estatuto perpétuo, até que ele venha, né? E em segundo lugar também, é preciso estar convicto de que o Senhor é comprometido com a sua palavra. Jesus disse que ele voltará, e ele vai voltar para buscar a sua igreja, né? E ele vai voltar. Não devemos duvidar das promessas, palavras e juízos de Deus. Jamais. Ele prometeu salvar o seu povo da morte. E o povo de Deus creu. E foi pronto a fazer aquilo que foi determinado para que eles fizessem. E assim eles poupassem as suas vidas. O apóstolo Paulo disse ao carcereiro, naquele momento ali, quando a prisão foi aberta e o carcereiro ficou com muito medo, queria até tirar a sua própria vida, né? E ele viu aquela maravilha que Deus tinha feito ali na vida de Paulo e de seus companheiros e falou: o que eu tenho que fazer, né, para ser salvo? E o apóstolo Paulo disse para ele: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e a tua casa. Jesus não quer salvar somente a mim e a você. Ele quer salvar a nossa família. Ele quer salvar a nossa casa. Por isso não devemos perder o nosso olhar nele e crer nele e orar sempre pedindo a ele que salve a nossa família, né? Nós vamos ver que a morte é um inimigo, é horrorosa, né? A morte, ela deve ser temida, ela é repulsiva, há algo odioso na morte, ela nunca será diferente, mas ela não tem autoridade final. O povo foi salvo pelo sangue e garantido pela palavra. Nós hoje, irmãos e minhas queridas irmãs, nós somos salvos e temos a garantia da palavra de Deus. A garantia. É importante estar convicto também de que o Senhor deseja salvar a nossa família, salvar toda a nossa casa, né? E os pais precisam ter em suas mentes os grandes feitos de Deus, testemunhar sobre esses feitos e adorá-lo por isso, né? Finalmente, devemos estar convictos da provisão e cuidados do Pai. O Senhor havia prometido que os israelitas não sairiam do Egito com as mãos vazias, né?
E eles não saíram com suas mãos vazias. Os egípcios foram tocados pelo Senhor e deram aos israelitas prata e ouro. Olha só que maravilha que Deus faz, irmãs. Além de salvar, né, o seu povo, libertar-lhe da escravidão do Egito, né? Ele promete que, olha, vocês não vão sair daqui de mãos vazias. Vocês vão pedir aos vizinhos, né? Prata, ouro, e os egípcios deram de tudo para eles. Quando Deus, como diz o autor, assim, quando Deus ordena, até os inimigos do seu povo obedecem, né? E que maravilha que foi a libertação do povo de Deus. E que maravilha é a nossa libertação do pecado. Quando Jesus deu a sua vida por nós, ele ali estava fazendo, né, derramando o seu sangue para nos purificar de todo o pecado. Por isso, a necessidade, né? Por isso, o desejo de cada um de nós de estar sempre celebrando ao Senhor com alegria, fazendo festa pelos seus feitos na nossa vida. Por isso que o crente não deve ser triste. Eu sei que estamos passando momentos difíceis, mas nós estamos confiantes no Senhor, né? A palavra de Deus diz que quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, né? Ele veio nos livrar da morte espiritual, que é uma morte eterna. E para concluir aí, o autor diz: celebrar aquele que se deu por nós na cruz, a nossa tarefa hoje, e mediante o que foi exposto, algumas lições são vitais para nós. Celebrar aquele que se deu por nós na cruz é nossa tarefa hoje, né? Não deixe de pregar o evangelho à sua família. E ore para que todos tenham sobre si as marcas do sangue de Jesus. As marcas do sangue de Jesus. Anseie pela volta de Jesus. E quando sua meia-noite chegar, esteja preparado para não ser pego de surpresa. Esteja preparado para não ser pego de surpresa, né? Somente o Senhor Jesus Cristo pode salvar. Porque em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo salva. Assim, ande em seus caminhos e creia em suas promessas. Creia em suas promessas. O Senhor é Deus de provisão. Ele cuida de seus filhos e estes jamais ficam de mãos vazias. E que Deus nos abençoe, irmãs, para que estejamos preparados para a segunda volta de Jesus, para que nós possamos, né, subir com Ele, como Igreja de Cristo, e sermos resgatados por Ele. Nós vamos orar ao Senhor, agradecendo e lembrando as irmãs, celebrar aquele que se deu por nós na cruz. É nossa tarefa agora. Assim como era a tarefa do povo de Deus, memoriar os seus filhos perpetuamente. Assim é conosco hoje, né, em memória de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, consumador da nossa fé. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso querido Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino sobre nós. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, nosso Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem feito, pelo sacrifício de Cristo na cruz por nós. Nós não podemos descrever tão grande amor quando o Senhor deu o seu Filho, o único Filho, para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Obrigada, Senhor, por tudo, Senhor nosso Deus. E que nós, como filhas e filhos de Deus, possamos estar preparados, prontos para quando o Senhor chegar,
para poder receber do Senhor: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ó Deus querido, tem misericórdia de nós. Abençoa o teu povo, livra-nos de todo mal. Abençoa o nosso país, os nossos governantes. Abençoa médicos e enfermeiros que neste momento de crise dessa pandemia estão à frente, dando as suas vidas para cuidar de vidas que estão sofrendo nos leitos dos hospitais. Livra-os, Senhor, de todo mal. Dá saúde para cada um deles, ó Pai. E, ó Deus, abençoa cada enfermo. Renova a cama de cada um deles. E, ó Deus, cura-os segundo a sua vontade. Salva-os segundo a sua vontade. Obrigada por tudo. Abençoa mulheres cristãs em ação da Igreja Batista em Goitacazes. Abençoa o pastor e sua família. Abençoa cada liderança. Abençoa cada um de nós. Aceita a nossa oração como gratidão que temos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem feito. E aceita a nossa oração, porque necessitamos do Senhor com o perdão de nossos pecados. Abençoa a irmã Cirleia como coordenadora de MCM, irmã Juliana como a sua vice e a todos que têm trabalhado ali na sua casa, Senhor. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Que estudo maravilhoso. Que o nosso Deus possa estar sempre nos abençoando e que nós possamos estar sempre relembrando o grande sacrifício que Ele fez por nós. Devemos celebrar e saber que nós temos que, cada dia, estarmos firmes na sua palavra e transmitindo o recado dele, porque é tarefa nossa, não só agora, mas para sempre, falar do grande amor que ele teve por cada um de nós. Agradeço a nossa irmã Regina Célia. Que Deus continue derramando bênção sem medida sobre a sua vida e capacitando a cada instante. Vamos orar. Vamos ter mais uma oração. Agradecendo pela nossa MCM. Agradecendo por cada uma de nós, mesmo longe, estamos no só pensamento. Vamos orar com Lili. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, Senhor. Esteja diante, ó Pai, de cada um de nós, em nossos lares. Vem estar abençoando, Senhor, a organização das mulheres, MCM, onde cada uma delas estão agora, nesse momento, ó Pai, em suas casas. Esteja diante, ó Pai, das vidas de cada uma delas. Obrigado, Senhor, por esse estudo. Esteja diante da vida da irmã Regina Célia, abençoando, capacitando. Derrame, Senhor, bênção sobre a vida, Senhor, dela e do seu lar. Ó Deus, perdoe os nossos pecados, nossas falhas. Visite, Senhor, os leitos de hospitais, ó Pai. Esteja ali, ó Pai, com a tua santa mão poderosa. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Minhas irmãs, até uma outra oportunidade. Que Deus abençoe a todas. Uma boa noite. Fique na paz. Um abração. Muita saudade. Oração silenciosa. Encerramos nossa reunião nesta noite.